Chega mais, vem aqui, fica pertinho da gente. É hora de pensar em saúde, pensar em como é que você pode mudar alguns hábitos e também conquistar mais qualidade, mais saúde, menos dor, mais plenitude. Olha que sonho, que beleza. Isso tudo é plano de Deus para a nossa vida. Olha essa frase de reflexão que a gente trouxe hoje para você, encontrada lá no Conselhos sobre Regime Alimentar, esse livro escrito por Ellen White, na página 24, diz o seguinte: tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Todas as leis da natureza, que são as leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. E a gente, quando pensa em lei de Deus, às vezes pensa só na lei lá da Bíblia, dos 10 mandamentos, do decálogo, mas todas as leis da vida são leis, as leis naturais são leis de Deus e precisam de respeito tanto quanto os 10 mandamentos da Bíblia. Já parou para pensar nisso? E quando a gente falha em observar uma dessas leis, a gente também tem consequências ruins, difíceis para a nossa vida. Pensa nisso. Deus tem um plano muito legal para você reformar a sua vida para melhor. E às vezes a reforma faz uma bagunça, às vezes faz um quebra-quebra, às vezes dói um pouco, mas os resultados virão com certeza. Eu tenho fé, a gente ora por isso, a gente planeja isso aqui no Vida e Saúde e a gente torce para que você venha junto com a gente nessa caminhada. E no programa de hoje a gente está falando sobre como o estilo de vida pode ajudar no caso de reumatismo. Mas, doutor Fabiano, eu preciso entender como é que o reumatismo, o que é o reumatismo primeiro, para depois tentar descobrir por que faz diferença um estilo de vida saudável. As doenças reumatológicas, Teru, elas são doenças incapacitantes por definição, ou seja, geralmente tem algum comprometimento osteoarticular e aí principalmente a osteoartrose, a osteoartrite, quando tem clínica atacada no caso dessa limitação. A gente tem, por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, principalmente essas. Tem doenças de jovens, de homens, espondilite anquilosante. Então, são principalmente doenças que, por definição, causam alguma deformidade ou causam alguma limitação física. E aí a gente tem várias coisas para discutir em cada uma delas. Por definição, ela é incapacitante, mas dentro do organismo, qual é o processo? O que está acontecendo para trazer tanta dor, tanta dificuldade e incapacitação? Geralmente, primeiro existe um determinante genético para a maioria delas. Então, você tem um gene ali no seu DNA, no cromossoma, e esse gene ele determina a partir de alguns gatilhos que podem acontecer, e esses gatilhos, de novo, podem estar relacionados ao estilo de vida. Por exemplo, aumento de peso. O aumento de peso, em mais de 60% a 70% dos pacientes que têm osteoartrose, está relacionado. Simples, né? É uma questão física. Se você tem 1,60 m... Sobrecarga. Exatamente. Você tem 1,60 m e pesa 100 quilos, tem 40 quilos a mais que está inflamando. Isso pode gerar uma osteoartrose. Ok. Isso, coisa simples. Existe, por exemplo, alguma coisa por definição genética, como lúpus eritematoso sistêmico, que causa doenças diversas, desde uma doença cerebral com risco de trombose, desde doença pulmonar, desde doença renal. E isso é perigoso. Mulheres, principalmente entre os 15 e os 30 anos de idade, têm maiores fatores de risco para isso. Então, do ponto de vista prático, existem coisas para serem feitas nesse cotidiano para se evitar a doença, evitar esse gatilho, ou melhor, se a pessoa já tem o diagnóstico, para diminuir as internações, diminuir a necessidade de remédio e diminuir qualidade de vida, melhor qualidade. Melhor qualidade de vida, sem dor, inclusive. Porque a gente percebe que as pessoas que sofrem de qualquer uma dessas doenças reumatológicas, elas convivem com dor. Seja essa dor cíclica, né? Ou seja, períodos de crise e melhora, mas a crise volta normalmente. Mas ela necessariamente vai aprendendo até a lidar com aquela dor e achar até que é normal aquilo. Mas as doenças reumatológicas têm a ver com inflamação. Necessariamente. Tem a ver com inflamação. Desde uma inflamação determinada por aumento de peso, por consumo de alimentos, por privação do sono, o corpo começa a produzir uma série de citocinas inflamatórias, que são como se fossem veneninhos que são produzidos e que vão atacar justamente esses tendões, esses músculos, essas articulações, desde pequenas articulações, como por exemplo nas falanges das mãos, até as grandes articulações no quadril, no joelho, enfim. E tudo isso
pode acontecer de limitação e dor. Então, existe uma inflamação, essa citocina gera dor e a pessoa aprende a conviver com a dor. Mas a notícia boa é que existe maneira de diminuir a dor e existe maneira de viver sem dor. Ótimo. Eu tenho pacientes, porque a gente, por exemplo, você acaba tratando uma doença e acaba tendo outra e você acaba cuidando de tudo. Eu tenho um paciente jovem, que uma doença chamada espondilite anquilosante. Certo. Que se o indivíduo, principalmente homens ali até os 30, 40 anos não faz nada, literalmente o tempo vai passando, a coluna vai envergando, ele vai tendo dor e fica incapacitado. Paciente que tem qualidade de vida, mesmo tendo uma doença super incapacitante, mas porque modificou o estilo de vida, controlou o peso, deixou de fumar, deixou de beber, deixou de comer alimento processado. Fala, mas de novo isso tem a ver com doença, com melhora de doença? Tem, porque são exatamente esses radicais inflamatórios produzidos nos alimentos processados que desencadeiam a inflamação, desencadeiam a liberação de citocina, tipo citoquina, CD8, que ela libera um calor como se fosse nas articulações, sendo bem simplório, e isso acaba inflamando, acaba inchando. E aí os espaços que foram programados para que tivesse uma amplitude de movimento, o indivíduo pudesse fazer movimentos com as mãos, com os pés, com os quadris, vai ficando inchado e a pessoa vai perdendo a capacidade de se movimentar com agilidade e aquilo dói. Perde função. Perde função. Então, por isso que a gente fala que é incapacitante. Se você pegar os dados do Ministério da Saúde, mais de 60% das pessoas que estão afastadas das suas atividades, né, com benefícios, e aí são por conta de alguma doença reumatológica. Obviamente, todo mundo sabe que a gente enfrenta crise por benefício financeiro e às vezes o governo não dá e a pessoa está com dor. Então, assim, um conselho prático, é melhor mudar o estilo de vida e diminuir essa dor e até aumentar a possibilidade produtiva do que achar que porque eu estou com dor, porque eu estou com essa doença... Esperar que essa dependência... Exatamente, vai doer mais e vai ser muito mais incapacitante se a gente não pensar nesses detalhes. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente às vezes fica... imaginando que somos vítimas da nossa genética, porque meu pai teve, minha mãe teve, eu tenho essa tendência, não tenho muito o que fazer. Mas não é bem assim. Mesmo uma pessoa que tem alimentação saudável, ou ela considera saudável, come integrais, come ali um refinado de vez em quando, não é aquele, não bate carteirinha na padaria todo dia, faz o seu próprio pão, mas essa pessoa também pode desenvolver a doença. Existem outros fatores relacionados, a atividade física, por exemplo, tem um papel fundamental, tanto para predispor a doença como para segurar. Exatamente. A atividade física tem a capacidade de produzir, de diminuir a seleção de determinados agentes inflamatórios. E aí, literalmente, é como se fossem lubrificantes. Então, discutindo especificamente as doenças reumatológicas. Quando você tem essa atividade física regular, pelo menos, vamos colocar, os números mágicos, né? Porque médico gosta de números mágicos. Existem as meta-análises, as super-revisões. Então, quando você tem pelo menos 40 minutos de atividade física distribuído pelo menos ao longo de 4 dias por semana, ou seja, 150, 160, ela consegue produzir, entre aspas, esse óleo lubrificante das grandes e pequenas articulações para que o indivíduo tenha menos dor, menos inchaço, menos inflamação. E aí o mais legal disso aí, ao longo da vida, se o indivíduo consegue fazer isso como um hábito cumulativo, esse gatilho do DNA genético, que poderia ter sido ativado por esse sedentarismo que produz o contrário, ou seja, várias coisas para enferrujar, ele pode ser modificado. Ele vai diminuir a capacidade de produzir dor e a pessoa melhora a qualidade de vida. Então, o hábito regular, 40 minutos, 4 vezes por semana ou mais, se puder mais, melhor. Você consegue produzir esses lubrificantes, diminuindo a inflamação, diminuindo o edema e diminuindo dor no cotidiano. Muito interessante pensar nisso. Agora, está falando de prevenção. Eu quero trazer aqui agora, aproximar aqui, doutora, agora desses mitos e verdades que a gente tem aqui, porque eu quero saber se durante a doença, mesmo diagnosticado, a gente tem benefícios com algumas dessas mudanças. Vou começar aqui falando sobre o consumo de café, se ele pode aumentar o risco de artrite reumatoide. Existem algumas evidências científicas de que pode sim aumentar o risco. Quanto mais está relacionado com a quantidade e a regularidade com que a pessoa consome café. Então, do ponto de vista científico... Verdade. É verdade.
Verdade, vou deixar aqui para baixo para você rever depois. Exatamente. Legal. Então, o consumo, por conta dos processos do café, dos ativadores de citocinas que podem ser limitantes, incapacitantes, que podem... Inflamatórios? Inflamatórios e podem mexer na genética. Então, o café pode sim aumentar o risco de artrite reumatoide. A gente falou sobre atividade física como um fator super importante na proteção ou na prevenção das doenças reumatológicas, mas eu quero saber, a pessoa que está com inchaço nas articulações, com dor, com vermelhidão, ou seja, com a doença ativa, ela pode fazer atividade ou vai piorar? E eu tô falando de exercício físico, tá, gente? Não é só atividade que você já realiza aí na limpeza da sua casa, né, no cuidado aí das atividades diárias. É atividade física ali, esses 40 minutinhos, 30 minutinhos por dia. O importante, a pessoa tem que ter primeiro um médico de confiança, que ela faça o segmento. Então, desde que haja uma avaliação médica seriada, regular, a atividade física ela não vai agravar a doença. Então, isso aqui é um mito. Óbvio. Se o médico estiver vendo que a doença está em atividade, se tem risco de infecção, se tem alguma outra limitação, porque às vezes o indivíduo tem uma doença reumatológica, mas ele não tem só a doença reumatológica. Né? Nós somos... No caso do lúpus, por exemplo, muitas outras podem estar juntas ali. Exatamente. Então o indivíduo pode ter uma doença reumatológica e hipertensão, uma doença reumatológica e diabetes, enfim, múltiplas doenças. Então, desde que seja orientado pelo seu médico especificamente, a atividade física, ela não vai agravar. Então, isso aqui é um mito, dizendo que a atividade física vai agravar. Muito pelo contrário, ela vai melhorar. Mas, óbvio, o médico vai orientar. Pode ter impacto, não vai ter impacto? Vai ser atividade, por exemplo, na água? Qual é o risco que tem com a atividade física específica? Então, nada melhor do que o médico, de repente, o médico até indica o educador físico, o especialista em cuidar disso aqui seria o fisiatra, junto com o reumatologista, para determinar a melhor qualidade, o melhor suporte, a melhor resultado em relação a isso. Ou seja, você não vai se matar também, né? Tá sentindo dor, vai continuar forçando ali, porque aí a gente não quer isso, a gente quer conforto e ganhos através da atividade física. Cigarro, doutor, tem relação com as doenças reumatológicas? Você falou que teve paciente que deixou de fumar e teve uma grande melhora num quadro difícil, super incapacitante de espondilite anquilosante. Então, cigarro, né, pelo menos 1.800 venenos listados, óbvio que teria relação com muitas doenças, inclusive as doenças reumatológicas. Então, infelizmente, né, infelizmente, porque é mais um caso e infelizmente tem muita gente vitimada por isso, o tabagismo sim tem relação com as doenças reumatológicas. A grande maioria delas, entendeu? Eu nunca estudei uma doença reumatológica específica que o cigarro não está relacionado. Então, bingo, de novo, por conta desses 1.800 venenos que produzem inflamação, produz dor, produz edema, toxinas, e produz até né, formação de tumor nessas microarticulações. Então, uma coisa vai, infelizmente, levando a outra. Então, é verdade, cigarro faz mal também para a doença reumatológica. Ah, mas eu só tenho um reumatismozinho, uma artrosezinha, vai piorar a sua artrose. Vai ter mais dor, vai ter mais inflamação. Indivíduo que tem lúpus vai ser perigoso. O lúpus é um indivíduo que interna mais, seja por um evento cerebral, seja por um evento renal, aumenta o risco de hemodiálise. Então, infelizmente, o cigarro piora assim. E as pessoas jovens, Teru, impressionante que quanto mais jovem o indivíduo e ele tem essa relação com a doença reumatológica, o cigarro ele tem um efeito mais avassalador sobre os jovens. Olha aí. Ele acaba internando mais, ele acaba sofrendo mais. Então, fica a dica. Se você tem alguma doença ou até história genética na família, seu pai já teve, sua mãe já teve, e você é jovem e fuma, fica a dica, para de fumar. Deixa de teimosia. Exatamente. Na melhor das hipóteses, você vai evitar problemas muito graves e muita dor com essa possibilidade. E só um lembrete aqui, o tabagismo ele não só prejudica quem faz uso do cigarro, mas também quem convive. Então, se você é um fumante passivo, ou seja, inala aquela fumaça, também vai ter malefícios. E se você é o fumante aí da casa, do ambiente, por favor, mais amor, cuidado por quem está aí do seu lado, para que essa pessoa também tenha os benefícios da sua abstinência do cigarro, viu? Vamos fazer esse mito ou verdade aqui, doutor. Todo reumatismo causa deformidades articulares. Você falou aqui pelo menos 4 tipos principais aqui de doenças reumatológicas. Todos eles causam deformidade? Olha, a longo prazo,
Se eles não forem cuidados, sim, mas esse nome todo aqui, medicina, não é matemática. Então, como não é matemática, isso aqui é um mito. Tá. Isso aqui é um mito. Agora, se não forem cuidados, obviamente, podem causar anormalidade, mas todos, absolutamente não. Por que que não? Principalmente hoje, com o advento das drogas, os chamados imunobiológicos, que são drogas específicas, que tem uma célula-alvo, que é exatamente essa célula que foi alterada geneticamente para a pessoa ter a doença reumatológica. Então, as drogas, elas conseguem reverter essa situação. Agora, ó, se você, de novo, junta essa droga marcada com a melhora da qualidade de vida, com certeza, absolutamente, não vai determinar a normalidade. Por isso que eu coloquei como mito. Tá. Agora, essa daqui é para o nosso público que gosta de coisa saudável. Estilo de vida, mudei. Radicalizei, tirei tudo que era inflamatório da minha dieta, óleo refinado, pão branco, macarrão branco, mudei. Estou comendo mais frutas, fazendo mais sucos detox em casa, comendo mais pão integral, arroz integral. Isso substitui a medicação anti-inflamatória, muitas vezes, nem lembro quais são os medicamentos, mas os medicamentos usados, corticoides, né? Corticoides. Para resolver esses problemas, medicação pode ser trocada pelo estilo de vida? Essa é uma notícia boa, é verdade, mas desde que seja acompanhada pelo seu especialista, entendeu? Graças a Deus, assim, fora os eventos incapacitantes do lúpus, que geralmente é quem incapacita mais, quem mata mais do ponto de vista geral, essas doenças podem ser tratadas e devem ser tratadas com modificação do estilo de vida. Eu já vi, como a gente acompanha pacientes internados de múltiplas especialidades, a gente conseguir desmamar a medicação, ou seja, tirar até um imunobiológico, que seria muito bom e menos tóxico, porque tem menos efeitos colaterais, pelo fato do indivíduo ter um estilo de vida saudável. Olha que interessante. Então, agora, a gente tem também aquele lance do modismo, né? Então, por exemplo, agora está na moda, todo mundo está sabendo dos benefícios do açafrão, por exemplo, que é um excelente alimento. E aí a pessoa pega e compra açafrão e coloca na dieta e acha que só o açafrão, a inserção do açafrão ali na dieta, já é modificação do estilo de vida. Estilo de vida envolve muita coisa. Exatamente. Não existe... O ser humano, né, talvez talvez para fragilidade até psicoemocional, ele acredita em balas mágicas, em alimentos mágicos. Cápsulas mágicas que só aquilo vai modificar. Não, absolutamente. Estilo de vida, quer dizer tudo. Você dormiu, deixou de dormir, você comeu, deixou de comer, fez atividade física. Atitude positiva. Atitude positiva, pensando, né, no ponto de vista global. Então, só um alimento não vai resolver. Ele pode compor uma dieta que, de forma equilibrada, com as outras coisas e os outros hábitos, vão te ajudar a controlar e até tirar a medicação. Mas lembrando, isso tem que ser feito por gente preparada para isso. Quem tem responsabilidade civil e criminal se dá alguma coisa errada. E geralmente quem faz isso é o médico, o nutricionista, o fisiatra, a atividade física, exatamente. Tem que estar junto, assumindo as consequências. Por último, doutor, reumatismo é doença de idoso. Essa eu acho que já era, hein? Foi, talvez já foi no passado. Foi. Do ponto de vista prático, até pela complexidade da vida do ser humano, o estresse, a gente percebe que existem doenças de pacientes jovens, independente da idade. Então, isso aqui é um grande mito. Tá. Os pacientes idosos pela idade, né, e pelo estilo de vida, às vezes um pouco mais complicado, que não se cuidou, então, eles são as pessoas mais prevalentes, ou seja, que mais acontecem, tanto com artrite reumatoide, tanto com osteoartrose. Os indivíduos lúpus, se não forem bem cuidados, acabam morrendo jovens, entendeu? Porque é uma doença muito agressiva. Mas você tem, por exemplo, a espondilite anquilosante, que é uma doença de paciente jovem, homem, por exemplo, principalmente. Então, não é doença de idoso. E, mais uma vez, se você tem um estilo de vida saudável desde jovem, você vai impedir, inclusive, o gatilho para que aconteça alguma dessas doenças. Quem está sofrendo de algumas dessas doenças tem aquela angústia, né? Quando é que eu vou me livrar? Tem cura, doutor? Existe cura, mas a gente diz que é uma cura controlada, Teru. Por quê? De novo, por conta daquela história da ansiedade que as pessoas querem se ater a alguma coisa, eu já vi pacientes que ficaram, entre aspas, curados, mas mantendo o estilo de vida saudável e fazendo um segmento regular no consultório. Consegue ficar sem medicação, mas tem que ficar acompanhando, né?
Porque senão o indivíduo fala, ah, não, tô curado. Aí volta para o estilo de vida maluco, trabalhando demais, sem dormir, comendo qualquer coisa, ganhando peso. A gente está sujeito também a tragédias na vida. Então, no caso do lúpus, por exemplo, às vezes uma coisa que mexeu com o emocional, que abalou, já é o suficiente para desencadear ou despertar essa doença de novo, né, doutor? Então, Exatamente. A gente precisa estar acompanhando e fazendo a nossa parte ao mesmo tempo, né? Eu costumo brincar, porque por diversas doenças, desde que o indivíduo tem essa doença identificada, ele está, entre aspas, casado com um médico, com um especialista, para ter uma relação, de fato, de equilíbrio, de confiança. Acompanhamento. Entendeu? De acompanhamento. Não dá para falar, tô curado, tchau. Não dá para falar assim. Então, é o mais seguro para o paciente e para as consequências que podem acontecer se houver alguma recidiva, de melhorar isso de uma forma geral. Então, visite o seu médico de forma regular, faça os seus check-ups. Estou curado? Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado, doutor, porque você fez isso. Mas vigie, continue mantendo o seu estilo de vida e ore. Pense do ponto de vista positivo, vai dar certo, mas você tem que fazer a sua parte. Doutor, eu tenho uma última pergunta aqui. Eu sei que o senhor trabalha no Hospital Adventista aqui em São Paulo, também está em contato muito próximo, muito chegado ali com as nossas clínicas em São Roque, no Cevisa também. E nesses locais, a abordagem talvez seja o medicamento e também uma terapia natural, em casa. Ou seja, às vezes aquele uso da água, compressas. Você acha que isso é válido também? Completamente válido. A Sociedade do Estilo de Vida, o Colégio do Estilo de Vida que foi organizado no Brasil, já existe nos Estados Unidos e estão se organizando, principalmente 10 anos para cá. As evidências mostram que todas essas terapias de apoio com fitoterápico, com água, com hidroterapia, ela tem sim um papel anti-inflamatório, tem sim um papel na questão de analgesia. Okay. Então, o paciente que faz isso aí, ele consegue diminuir. Medicação, às vezes, consegue até ficar sem. Porque eu vejo, às vezes, a gente faz alguma matéria lá, e às vezes visita as clínicas, principalmente, né? O hospital acaba sendo aquele local mais de emergência. Mas a gente percebe pessoas que chegam, às vezes, sem condições de caminhar de tanta dor, e em poucos dias, com toda a mudança alimentar e organização da rotina, em poucos dias elas estão caminhando, algumas até correndo. É um milagre. É um milagre. Eu tenho algumas experiências interessantes de pacientes que... Eu costumo brincar assim, o nosso spa médico, Centro de Vida Saudável, é a concessionária para revisão sistemática e preventiva. É melhor você ir para lá primeiro do que vir direto para o hospital. Mas Legal. Tem pacientes que, paciência, vêm para o hospital porque a mecânica daí tem que abrir, tem que fazer todo o processo. Mas todos esses pacientes, de fato, por conta dessas práticas e por conta das terapias que existem ali, nos bons, porque assim, infelizmente tem os ruins. Graças a Deus o Cevisa, o Spa Médico Vida Natural, né, em São Roque, estão completamente recheados de profissionais médicos, enfermeiros, preparados para isso, que trabalham com ciência, com fé e com muita boa vontade. Então, e já aconteceu, tanto de uma quanto a outra, como nós somos o hospital de referência para a clínica, do médico, diretor ligar, Fabiano, estou precisando de uma vaga porque o paciente passou mal, ou seja, o indivíduo tem bom senso, não vai sendo radical, fala, tem que dar de qualquer forma, só isso não. Assim como eu mesmo, o paciente está num gatilho de uma doença, por exemplo, eu estou com uma porfiria intermitente internada, uma doença grave. Eu tiro e agora eu sei que para eu evitar de novo, eu tenho que mandar para lá para tirar os novos gatilhos. Faz essa troca, faça essa troca, porque as terapias funcionam, porque modificam o estilo de vida. Tá certo. Muito obrigada, doutor Fabiano, por hoje. A gente vai acompanhar agora o raio-x do cogumelo. Vamos ver o que esse ingrediente tem de tão importante. Qual será o tema do raio-x de hoje? Olhando para esses potes, para essa sala, nada vem à sua cabeça? Pois é, hoje nós vamos falar sobre um alimento extremamente nutritivo, cheio de proteína e de ferro. Sabe qual é? Esse daqui, ó, o cogumelo. Esse é o tema do raio-x de agora. Os cogumelos são alimentos bastante usados principalmente pelos vegetarianos e trazem diversas vantagens. Um dos benefícios do cogumelo é sua facilidade de preparo. Além disso, é um alimento com alto teor de proteínas, fibras e minerais.
Não parece, mas você sabia que o cogumelo é rico em fibras? Sim, com isso ele pode ajudar a trazer mais saciedade na hora da refeição. Mas, além de ajudar nesse processo de emagrecimento, os cogumelos ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Isso porque é um alimento rico em nutrientes importantes, como a vitamina do complexo B e o selênio. Mas não para por aí. O cogumelo pode ajudar na saúde dos ossos. Mas como assim, Rafaela? É isso mesmo! Ele é rico em fósforo e vitamina D, que são nutrientes essenciais para a absorção do cálcio. Agora, se você anda com aquela anemia chata e não sabe como se livrar dela, fica tranquilo que o cogumelo pode te ajudar sim. Você sabia que esse alimento tem ferro e vitaminas do complexo B? Quantos benefícios um alimento pode trazer, né? Então já sabe, o cogumelo é um aliado à nossa saúde e por isso devemos fazer esse investimento na nossa alimentação. Delícia! Gente, é o seguinte, a gente pausa agora para o intervalo. Na volta tem Claramente e o Dr. César Vasconcelos faz uma reflexão sobre a Semana Santa. E olha, dá uma espiadinha na receita que você aprende hoje. Vai ser essa salada de macarrão deliciosa, prática, saborosa. Logo mais aqui no Vida e Saúde.